Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Estamos tratando neste programa da história da Bíblia, da história da formação da Bíblia. Nós vimos que foi São Jerônimo que fez a compilação da Bíblia. Ele é que escolheu os livros que formam a Bíblia, isso mais ou menos no ano de 400 até 410, e não foi ele só, ele teve uma equipe que o assessorou nessa empreitada, nessa obra muito importante, que foi a escolha dos livros bíblicos, e que a Igreja Católica acompanha até hoje. A Bíblia Católica é baseada nessa Vulgata Latina, ou seja, a primeira tradução dos livros bíblicos que formam a Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento, que naquele tempo já estava com 400 anos, mais ou menos, o cristianismo, e os textos já tinham mais ou menos aí, alguns pelo menos, 350, 360 anos, e porque os evangelhos começaram a ser escritos mais ou menos, eu disse, 40, 50 anos depois da morte de Jesus. Então, a Vulgata Latina concentra toda essa compilação que São Jerônimo fez, formando a Bíblia. E como que ele fez essa tradução, em que ele se baseou? Primeiro, vamos ver uma questão que aconteceu antes desse trabalho dele. No ano de 280, mais ou menos, antes de Cristo, 280 anos mais ou menos antes de Cristo, a Bíblia judaica, o Velho Testamento, que só existia em hebraico, foi traduzida para o grego, porque o grego, como eu disse antes, era um tipo de uma língua muito importante na época, por causa do Império do Carlos Magno, Império Heleno, ou grego. Então, o grego ficou tipo do inglês hoje para nós. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas, no ano 280 anos antes de Cristo, já o Velho Testamento foi também traduzido para o grego, por causa disso que eu disse, a importância do grego na época. Então, 280 anos antes de Cristo, houve a tradução do Velho Testamento para o grego, e foi feita essa tradução por 70 sábios, comandados por Ptolomeu. Ptolomeu, aquele astrônomo que criou aquele sistema que perdurou por séculos e séculos, chamado geocêntrico, que considerava a Terra como centro do nosso sistema, que considerava que o Sol girava ao redor da Terra, e não o contrário, porque a Terra é que gira ao redor do Sol. A Terra e também os planetas do sistema solar giram ao redor do Sol. O Sol é que é o centro, é o chamado heliocentrismo. Mas Ptolomeu, na época dele, ele pensava, ele imaginou que a Terra que era o centro, e o sistema era chamado, então, geocêntrico, que durou até o princípio da Idade Média, até lá por volta, mais ou menos, de 1400, é que começaram a imaginar, a descobrir que o Sol é que era o centro do nosso sistema. Aí nasceu o heliocentrismo. Ou seja, repito, o Sol é o centro do nosso sistema. Mas foi Ptolomeu, com cerca de 70 sábios, que fizeram a tradução do Velho Testamento para o grego. Então,
quando São Jerônimo, 680 anos depois, ou seja, mais ou menos lá no ano de 400, já disse e repito, lá no ano de 400, São Jerônimo, incumbido pelo Papa Dámaso, ele vai fazer a compilação, escolher os livros que formariam a Bíblia e os traduziu para o latim. E ele deu a essa tradução, como vimos, o nome de Vulgata Latina. Mas São Jerônimo, quando ele fez essa tradução, ele pegou esses livros da tradução de Ptolomeu no ano de 280. Quer dizer, ele pegou todos os textos que foram aceitos pelo Ptolomeu. E a tradução, então, da Vulgata Latina, ela se baseou nessa tradução grega do ano de 280. Acontece que 7 livros dessa tradução, entre eles o livro de Sabedoria, o livro de Esther, os 2 livros de Macabeus, o livro de Sabedoria, são 7 livros que estão nessa tradução grega de Ptolomeu, repito, no ano 280 a.C., mas eles não existem no hebraico. Então, aí surgiu uma dúvida. E os judeus só queriam aceitar os livros que já existiam em hebraico, onde São Jerônimo se baseou para ter esses 7 livros. Uns imaginam que esses 7 livros em hebraico sumiram e, por isso, então, não existiam. E outros acham que são livros que nunca teriam constado do Velho Testamento. Então, os hebreus, os judeus, não aceitaram essa tradução da Bíblia com esses 7 livros. Mas a Igreja Católica aceita. E a diferença está aí. Por isso que a Igreja Católica tem, na sua Bíblia, 73 livros, e os protestantes têm apenas 66, ou seja, menos 7 livros do que é a Bíblia Católica. Mas, infelizmente, eu gostaria de falar mais algumas coisas, mas estamos chegando ao final desse bloco e quero recomendar a vocês que nos prestigiam com a sua audiência o e-mail para contato conosco, para críticas, para sugestões, para perguntas. Anote aí, está aí na telinha também. presenca@tvmundomaior.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e fiquem todos com Deus.